Olá, pessoal! Vamos então para a audiência de Brasil e Haiti, né? Jogo realizado na última sexta-feira, 9h30 da noite, horário estranho para a Copa do Mundo, né? A gente está acostumado com 9h30 da noite para Brasileirão, Copa do Brasil, horário de Libertadores, mas enfim, bons números, né? A audiência subiu em relação ao jogo de estreia do Brasil contra o Marrocos. E também vou falar de mais um erro da Rede Globo nessa Copa do Mundo, né? Imagine que a emissora anunciou, né, colocou uma chamada no ar de uma partida que não existe. Eu vou trazer os detalhes para você aqui. Gosta de mídia esportiva? Faça sua inscrição no canal do Fábio Fidelix e não esquece também de deixar o seu like se você gostar desse conteúdo. Eu estou aqui no Portal Terra, então vamos às informações sobre Brasil e Haiti. Bom, a vitória da seleção brasileira por 3-0 sobre o Haiti nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo, também teve impacto direto na audiência em diferentes plataformas de transmissão. O jogo mobilizou o grande público na TV aberta e no streaming, com números expressivos para Globo, SBT e Cazé TV. Na televisão aberta, a transmissão liderada pela Globo registrou forte participação do público. O confronto alcançou cerca de 19,5% dos televisores ligados na Grande São Paulo durante o jogo, consolidando a emissora na liderança do horário. A Globo beirou os 40 pontos de audiência no Rio de Janeiro e 32 em São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores. Já no ambiente digital, a Cazé TV teve desempenho recorde. O canal atingiu aproximadamente 16 milhões de dispositivos conectados simultaneamente durante a partida. O número, aliás, bateu o recorde de internet da própria emissora, quando 12,1 milhões de pessoas acompanharam a estreia da seleção canarinho, né, online. Além disso, a soma de plataformas digitais também registrou desempenho relevante, com cerca de 12,8 pontos de audiência no período do jogo. Aí está somando todas as plataformas de streaming no Brasil. E a Cazé, claro, né, faz parte disso, né? Tem grande relevância no streaming. O SBT tem melhor audiência em um jogo do Brasil. Por fim, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento. Durante o jogo, a emissora teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos. O SBT tá feliz da vida, né? No painel nacional de televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil e Haiti. Assim, ampliou sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tá aí, então, para vocês. Esses foram os números, e esses números já são consolidados, porque agora o Ibope está divulgando aos finais de semana, né, os números. A gente tinha que esperar até segunda-feira, mas deu essa acelerada. E o Ibope, né, atendendo a vários pedidos, porque o jogo foi na sexta-feira. Imagina divulgar esses números consolidados na segunda-feira, né? Fica aquela expectativa. E os dados iniciais não podem ser divulgados, né? Até podem, mas são dados que não vão mostrar a realidade, principalmente em relação ao SBT, porque tem aquele detalhe que eu já expliquei em outro vídeo. Segundo o Ibope, né, a medição de audiência é feita através de áudios, né, dos áudios das emissoras. Como o SBT tem parceria com o Esportes, então é o mesmo áudio, né, é a mesma transmissão simultânea, e aí o Ibope, então, nesse caso, né, teria dificuldade em identificar qual áudio é do SBT, qual áudio é da Esportes, né, a parceira do SBT. Mas depois eles conseguem esses números consolidados, né? Aí é o Ibope, né? São as palavras do Ibope. Mas enfim, a audiência aumentou, né, gente? Aumentou. O SBT, que tinha aquele sonho, né, objetivo de chegar a 10 pontos nos jogos da seleção, você vê que está passando, teve pico aí de 13, pico de 13 nesse jogo Brasil e Haiti. Me surpreendeu, por quê? Porque eu imaginava uma audiência menor do que o jogo de estreia pelo horário, né? Porque o Brasil contra o Marrocos foi 7 da noite, né? Foi 7 da noite e num sábado. Já esse jogo foi numa sexta-feira, 9h30 da noite, então um horário complicado. Eu confesso que assisti o primeiro tempo, segundo tempo eu dei umas cochiladas ali que eu estava em casa. Muita gente assistiu em bares, em lanchonetes, né, pizzarias,
Aliás, a Cazé TV também, né, teve aí, você viu aí um recorde, né? É um recorde de audiência. E é bom a gente deixar claro também sobre a Cazé TV, 16 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. Isso aí significa muito mais, viu, gente? Esse 16 é o mínimo, porque se você pegar o seu celular para assistir o jogo na Cazé, vai contar um aparelho conectado, entendeu? Agora, se você está numa Smart TV com 4, 5, 6 pessoas na sua sala, se alguém está ligado, e a gente sabe de muitas lanchonetes, pizzarias que acompanham, restaurantes acompanham através da Cazé TV, isso está acontecendo no Brasil. Então, esse 16 milhões é o mínimo. Eu vou chutar aqui que são mais de 20 milhões de pessoas assistindo jogos de forma simultânea, no caso dessa partida, né, Brasil e Haiti, pela Cazé TV, e é um número considerável, né? 20 milhões ou mais até de pessoas, de indivíduos, né, acompanhando os jogos pela Cazé TV. É realmente um número fantástico, coisa que a gente nem poderia imaginar na última Copa, em 2022, quando a Cazé estava apenas começando, transmitiu 22 partidas, quase ninguém conhecia ainda. E antes, então, na Copa de 18, por exemplo, nem tinha, né? Cazé TV, era só TV aberta e TV fechada, né? Não tinha essa possibilidade aí pelo YouTube. Então são números expressivos. Vamos ver contra a Escócia agora, na próxima quarta-feira, 7 da noite, né? Volta esse horário de 7 da noite. Como é um jogo ali onde o Brasil vai definir a sua vida, né? Na sequência da Copa, se o Brasil vai ficar em primeiro, vai ficar em segundo, né? Vai definir ali o seu adversário, aquela coisa toda, que pode ser Holanda, pode ser Japão, pode ser até a Suécia, dependendo dos resultados, né? O Brasil deve ficar em primeiro, mas existe a possibilidade de ficar em segundo também no seu grupo. Poderia pegar uma Holanda, né? Já na fase 16 avos. Que, aliás, já vou adiantar aqui, né? O Brasil ficando em primeiro ou segundo do grupo, ele vai jogar na segunda-feira, né? Joga na quarta-feira com a Escócia, e aí na segunda-feira já tem o jogo de mata da fase 16 avos, provavelmente, muito provavelmente, contra a Holanda ou a seleção do Japão. E se a Suécia vencer o Japão na última rodada, pode ser até a Suécia, né, adversária do Brasil na fase 16 avos. O Brasil, existe uma possibilidade matemática até de ficar em terceiro do grupo, mas aí teria que ser derrotado pela Escócia, né? Eu não acredito que o Brasil vai perder da Escócia, mas se perder, pode até ficar em terceiro, aí muda completamente a situação do Brasil, né? Mas vamos trabalhar com o primeiro e segundo lugar. Então é Holanda, Japão ou Suécia para o Brasil na próxima fase. Já vai comentando aqui o que você acha da seleção brasileira, gostou? Olha, sincero, honestamente, o Brasil continua devendo, né? Melhorou alguma coisa em relação ao primeiro jogo? Melhorou, mas a gente tem que pensar que o primeiro jogo foi contra Marrocos e o segundo jogo foi contra o Haiti, que é uma seleção bem mais fraca, né? Que deu espaço até para o Brasil jogar, coisa que uma Holanda não daria, um Japão dificilmente vai dar, né? A própria Suécia, um jogo bem mais complicado aí. Já a partir dos 16 avos, o Brasil vai começar a sentir dificuldades, vai ter problemas nessa Copa do Mundo. Não estou botando fé de forma nenhuma no título da seleção brasileira, que pode acontecer porque é futebol, né? Às vezes poderemos ter essa surpresa positiva do Brasil ganhar a Copa. Acho muito difícil. Acho que o Brasil vai ficar aí ou nos 16 avos, ou nas oitavas, no máximo chegando aí a uma fase quartas de final. Para mim será uma surpresa o Brasil avançar para a semi dessa Copa do Mundo. Não acredito nisso. Sobre transmissão, acompanhei pelo SBT, né? Como eu prometi aqui, né? Vou acompanhar pelo SBT. O primeiro jogo eu vi pela Globo. E o Galvão Bueno realmente surpreende positivamente, né? Sem erros. É claro que ele não está identificando, você não acompanhando o Galvão Bueno, ele não identifica os jogadores do Haiti, né? Não identifica pouco, né? De vez em quando, cada 5 jogadores do Haiti que pegavam na bola, ele identificava um e olha lá, né? Uma forma, até um estilo dessa escola, né? Do Galvão Bueno, do Luciano do Vale, do Silvio Luiz, e não identificar todos os jogadores, diferente dessa nova geração de narradores que hoje falam tudo, né? Identificam todos os jogadores, estão super antenados, né? Com as seleções, com informações. Então o Galvão é dessa geração aí mais antiga, né? Podemos dizer, da transmissão um pouco mais clássica. Claro, o Galvão não tem mais, né, nos gols do Brasil, não tem mais aquela vibração de outros tempos, né? Uma narração mais seca, né? Digamos assim, na hora dos gols. Não tem aquela coisa que o Galvão fazia, né? Espalhafatosa na narração, aquela loucura, não. Não tem, como o Luciano também já fez quando estava no auge. Copa de 82, 86, né? O Luciano da Bandeirantes, né? Com muitos gritos até o Luciano do Vale, né? Aquele vozeirão que ele tinha. Então é uma narração bem mais tranquila, bem mais calma, do Galvão Bueno. Mas se a gente for pensar na maneira que o Galvão estava narrando no Prime Video, né? Com muitos erros realmente, né? Deixando muito a desejar nas suas transmissões.
ele se preparou, com certeza, né? Ouviu as críticas, né? O Galvão é um cara inteligente, né? Para estar no ar até hoje tem que ser um cara, uma cabeça realmente muito avançada até, o Galvão Bueno, para a idade que ele tem. Então acho que ele se preparou melhor, né? A voz também, acho que cuidou da voz, não percebi muitas falhas. Claro que a voz não tem mais força, né? Como tinha nos anos 80, 90, sei lá, até a Copa de 2002, 2006, depois começou a ter problemas o Galvão Bueno, mas acho que, olha, fez uma narração ok. Percebi também problemas de áudio no SBT, né? O áudio do Galvão estava num volume, o áudio do Mauro Betti. O Mauro Betti ele fala mais alto e o Mauro Betti é rápido, não combina, né? Percebe? Não casam, né? Galvão Bueno e Mauro Betti. São estilos totalmente diferentes. Até se fosse o Galvão dos anos 80, até talvez combinasse mais. O Galvão estava mais acelerado, mais rápido. Como o Galvão está mais lento, né, mais tranquilo, levando ali pelos atalhos, né, os atalhos da transmissão esportiva com a sua experiência. O Mauro Betti está muito acelerado em cima do Galvão. O fato da Nadine Bastos estar no Brasil também, de vez em quando a gente percebia, né, alguns atropelos do Galvão e da Nadine, porque não estão juntos, né? Ela está aqui e o Galvão está lá. E o Galvão reclamou também da posição de narrador ali, da cabine de transmissão do estádio, que estava muito ruim. O Everaldo me parece que também criticou isso nas redes sociais. Fazer o quê, né? Por isso que eu falo, às vezes é melhor você fazer o off-tube no estúdio, né? Porque aí você vai ter aquela baita numa imagem, num telão, com todos os replays, aquela coisa toda. Às vezes é melhor nesse sentido que você tá no estádio. Claro que a sensação do estádio é outra, muito melhor para o narrador, mas tecnicamente, hoje, dependendo do estádio que você vai trabalhar, é muito melhor você estar no estúdio, né? Você vai ver muito mais do que no estádio. O Galvão reclamou que muitas vezes tinha que olhar para o monitor, que ele não tinha ali uma visão do estádio, né? Estava muito mal posicionada ali a cabine. Fazer o quê, né? São as coisas da organização da Copa. Não deveria acontecer isso, né, gente? Absurdo, né? Essa Copa do Mundo dos Estados Unidos, colocar o narrador ali numa posição ruim para narrar a partida. Agora vamos falar do erro aí, né? Erro crasso da Globo nessa Copa do Mundo, e é o segundo grande erro que a emissora carioca comete no Mundial. O que aconteceu? A TV Globo cometeu uma gafe ao anunciar uma partida entre Tunísia e Paraguai durante os intervalos de sua programação. O confronto, no entanto, não existe na tabela oficial da Copa do Mundo, já que o Paraguai enfrentou a Turquia e não a Tunísia, né? Aí a repercussão dessa gafe, né? O erro crasso foi ao ar em uma chamada para a madrugada e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando memes e críticas dos telespectadores. A emissora rapidamente corrigiu o equívoco, substituindo o anúncio pela partida correta. Olha, não foi o primeiro erro da Globo, né? Primeiro deslize do canal na cobertura do torneio. O canal já havia exibido informações confusas no telão, como bandeiras e nomes trocados para os adversários da seleção brasileira durante os jornais. Nossa, até isso aconteceu? Porque teve outra também no Jornal Hoje, então é terceiro, né? Então agora eu tô vendo aqui que é terceiro erro, porque durante o Jornal Hoje, todo mundo lembra do início da Copa, né? Foi anunciado um jogo que era exclusivo da Cazé TV, né? A Globo anunciou que ia transmitir o jogo e não tinha os direitos. Então, podemos dizer que são 3 gafes da Globo nessa Copa. O que será que tá acontecendo, né? O pessoal na Globo tá meio perdido lá, né? Cabecinha do pessoal lá, e pelas informações de vários portais, cabeças podem rolar, né? Com esses erros aí. A Globo está procurando, né, os responsáveis, está tentando descobrir, né, os responsáveis por essa falha, no caso aí da chamada errada, né, do jogo, repetindo mais uma vez, né, anunciando Tunísia e Paraguai, né, sendo que o jogo do Paraguai era contra a seleção da Turquia e não Tunísia, né. Cara, se é uma TV da esquina, é normal, né? Esse tipo de coisa acontecer. Mas numa Rede Globo, mesmo em qualquer emissora, né? TV aberta, mas na Globo, que tem todo esse status, né? Da maior emissora do país, da tecnologia, de tudo feito com muito profissionalismo, cometeu um erro. Quem colocou essa chamada no ar, né, gente? Puxa vida, realmente, infelizmente, né? Cabeças acabam rolando nesse tipo de situação. Será que a Globo tá meio nervosa, né? O pessoal tá meio nervoso com essa concorrência do SBT na Copa, com a Cazé TV aí com milhões e milhões de aparelhos conectados, né? Milhões de telespectadores. A gente sabe que é muito mais do que informado ali, né? Porque você não sabe quantas pessoas estão vendo nesse aparelho conectado, um notebook, numa Smart TV. Então tudo isso será que tá mexendo
com a Globo ou não? Ou é incompetência mesmo, né? São pessoas incompetentes trabalhando ali, pessoal que não é do ramo, né? Acontece muito isso, às vezes, no rádio, na televisão, né? Colocar gente que não sabe muito daquilo, do assunto, né? Que está trabalhando. Enfim, vamos ver o que acontece daqui para frente. Então são várias gafes aí, erros crassos da Globo na cobertura desta Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Grande abraço a você, faça a inscrição, ativa o sininho, deixa seu like, a gente volta. Um abraço.